Olá, tudo bem? Nós, neste estudo, queremos propor aqui um tema que tem sido bem discutido atualmente no meio cristão, que se trata do dia da crucifixão do Filho de Deus. Foi numa quarta-feira? Foi numa sexta-feira? Jesus ressuscitou no final do sábado ou, de fato, foi já no primeiro dia da semana? Nós vamos, através da Bíblia, buscar essas respostas e eu desejo que o Espírito de Deus possa estar sobre a sua mente, sobre o seu coração e você esteja com a mente aberta, com o coração aberto, para que a palavra de Deus, a poderosa e viva palavra de Deus, possa penetrar no seu coração e trazer a verdade bíblica à sua mente. Bom, esse tema é bem interessante. Eu quero aqui colocar 3 perguntas que nós vamos responder no decorrer do estudo. E vamos fazer um estudo de forma bem dinâmica, para que não fique um estudo muito longo e você possa, através desse vídeo, assistir quantas vezes quiser, e eu aconselho a você anotar os textos, ver os textos na sua Bíblia, para que você se familiarize com a verdade. A primeira pergunta é: por quanto tempo Cristo permaneceu na sepultura? A segunda pergunta é: que dia Cristo morreu? E a terceira: qual a data da sua morte? Essas 3 perguntas são muito interessantes para que nós possamos ter uma compreensão completa desse tema que tem total relação com as profecias do tempo do fim. Por que eu estou dizendo isso? Eu vou te dar aqui uma rápida informação para você entender. Em Daniel capítulo 8 e capítulo 9, nós temos ali a profecia das 2.300 tardes e manhãs e a profecia das 70 semanas. E para nós adventistas, essa profecia, na verdade, as 70 semanas estão contidas dentro dos 2.300 dias ou 2.300 tardes e manhãs, elas são fundamentais para que nós possamos detectar o começo do tempo do fim e também o surgimento do povo que Deus está levantando para levar verdades importantes, as 3 mensagens angélicas nesse tempo do fim, preparando assim o povo para a volta de Cristo. E essa profecia, ela tem como coração dela, o centro dela, justamente a morte de Cristo. O marco central que prova a veracidade das 2.300 tardes e manhãs é justamente o dia e a data da morte de Cristo. É por isso que para nós esse estudo se torna tão importante. Se você for lá em Daniel, no capítulo 9, e eu convido você a abrir rapidamente comigo aqui, Daniel, no capítulo 9, quando fala aqui das 70 semanas, no verso 27, diz assim, olha: e ele confirmará o pacto com muitos por 1 semana. Preste atenção agora. E no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. Então aqui está dizendo na profecia que no meio da semana ele fará cessar o sacrifício e a oblação. E nós sabemos que este meio da semana que ele fará cessar o sacrifício e a oblação se refere justamente à morte de Jesus. E essa profecia, como eu disse, as 2.300 tardes e manhãs de Daniel 8,14, do capítulo anterior aqui, ela está muito bem embasada nas 70 semanas. E especialmente o marco central é o verso 27, o meio da semana, quando Jesus seria crucificado. Então, essas 3 perguntas, então, se tornam muito importantes para que você possa ter uma base sólida daquilo que você acredita, se você é um adventista do 7º dia e crê na doutrina das 2.300 tardes e manhãs. Bom, são 2 teses que são levantadas quanto ao dia da morte de Cristo, a data da morte de Cristo e em que dia ele foi crucificado. E a primeira tese, ela diz o seguinte, que Cristo passou 3 dias na sepultura dentro de uma contagem simples e comum. E dentro dessa visão, Cristo teria morrido na sexta tarde e ressuscitado na manhã do primeiro dia da semana. Essa é a primeira tese. E eu coloco para você agora essa figura e essa imagem para você ter aqui a noção do que eu estou dizendo. Você pode ver aí, ó, no dia 15, na sexta-feira, na parte clara, né, o 6º dia da semana, você vê aí a setinha apontando por volta ali das 3 horas da tarde. Cristo, então, entrega a sua vida. Pai, em tuas mãos entrega o meu espírito. E então ele morre. E aí ele é sepultado. Logo depois, você conhece a história,
passa o sábado inteiro ali descansando, lembrando aqui inclusive a obra da criação, e aqui estaria na obra da redenção, e então, conforme a figura aí, ele ressuscita aqui logo nas primeiras horas do dia, né? A parte clara do primeiro dia da semana. Esta é a tese número 1, a primeira tese que a gente aqui apresenta. E a segunda tese diz o seguinte: que Cristo esteve na sepultura por 72 horas completas, por ser dito que ele estaria no coração da terra por 3 dias e 3 noites, conforme diz Mateus 12:40. Que ele foi consequentemente, essa tese, né, essa segunda tese diz, que ele foi sepultado no final da quarta-feira e ressuscitou no fim do dia de sábado, ou um pouco antes ali do primeiro dia da semana começar, ali aproximadamente no pôr do sol, finalizando o sábado para entrar o primeiro dia da semana, seria o momento da ressurreição dele. Então essa segunda tese, olha para a figura agora, que você vai observar. Segundo essa teoria, Jesus teria morrido aqui na tarde do quarto dia da semana, aqui, e teria passado 72 horas morto, segundo a interpretação que eles dão de Mateus 12:40, e teria ressuscitado aqui no fim do sábado, próximo já ao primeiro dia da semana, ao pôr do sol ali do primeiro dia da semana, mas ainda nas horas sabáticas. Essa é a segunda tese que alguns no mundo cristão defendem. Bom, vamos avançar então e vamos olhar aqui primeiro para o texto de Mateus 12:40, que é a fonte dessa segunda tese, que diz assim, olha: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra. Então a interpretação aqui é bem simples, como eu mostrei antes. Eles interpretam de forma rígida aqui os 3 dias e 3 noites como exatamente 72 horas, né? Cristo teria que passar 3 dias inteiros e 3 noites inteiras morto para que esse texto se cumprisse, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe. Então, o embasamento da segunda tese está nesse texto aqui de Mateus 12:40. A partir desse texto, eles vão então fazer todas as interpretações dos textos que falam da morte de Cristo. Bom, tá aqui, então, 3 dias e 3 noites, né? O profeta Jonas passou, assim também o Filho de Deus passaria. O profeta Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe e Jesus passaria 3 dias e 3 noites no seio da terra, ou, como algumas traduções trazem, o coração da terra. Tá? Então vamos avançar e agora vamos adentrar aqui algumas considerações sobre o dia da morte de Cristo. Bom, primeiro eu quero mostrar que a Bíblia, quando ela fala do tempo da morte de Cristo, ela não é rígida na sua linguagem. Por exemplo, quando nós lemos aqui Marcos 8, verso 31, a expressão usada aqui é que Jesus, depois de 3 dias, ressuscitaria. Então, você vai observar que depois de 3 dias. Depois de 3 dias, obviamente, não pode ser no terceiro dia. Depois de 3 dias, a palavra depois, se for ser interpretada de forma rígida, tem que ser pelo menos aí no quarto dia, tá? Depois de 3 dias. Marcos 8, 31. Já no mesmo livro de Marcos, no capítulo 9, agora também no verso 31, já fala que ele ressuscitaria ao terceiro dia. Então, aqui já está dentro do terceiro dia. Em Marcos 8 estaria depois de 3 dias, se interpretarmos de forma rígida, como alguns querem fazer ao estudar esse assunto, tá? Então a gente já vê aqui o que seria uma divergência, mas nós vamos ver, na verdade, que não é uma divergência, são apenas linguagens que são usadas que querem dizer a mesma coisa. Mas vamos ver mais uma aqui. Em Mateus agora, no capítulo 27, 2 versos sequenciais, o verso 63 e o verso 64, diz assim, olha, dizendo: Senhor, lembramo-nos de que aquele enganador, vivendo ainda, disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Então aqui os fariseus, eles vão perante ali Pilatos para
pedir que ele coloque guardas no sepulcro de Cristo, porque a argumentação deles é que Jesus teria dito que depois de 3 dias ele ressuscitaria. Então a palavra depois aqui implica num entendimento rígido que não poderia ser ao terceiro dia, mas teria que ser depois de 3 dias. E aí, o texto continua no verso 64, eles já vão mudar a expressão. Manda, pois, que o sepulcro seja guardado com segurança, até ao terceiro dia. Não se dê o caso que os seus discípulos vão de noite e o furtem, e digam ao povo, ressuscitou dentre os mortos, e assim o último erro será pior do que o primeiro. Então a gente percebe aqui que agora eles pedem a Pilatos que mande guardas para guardar o sepulcro até ao terceiro dia, tá? Por quê? Porque, segundo eles, Jesus ressuscitaria depois de 3 dias. Mas que interessante, se eles pedem para guardar até ao terceiro dia, é porque eles também entenderam que Jesus poderia ressuscitar no terceiro dia, tá? E não simplesmente na linguagem, né, ou na interpretação rígida aqui da palavra depois de 3 dias, que seria do quarto para frente. Mas eles estão pedindo para guardar até ao terceiro dia, porque o entendimento era justamente de que Jesus ressuscitaria ao terceiro dia. Mais um exemplo aqui está no livro de Esther, quando Esther ela convoca os judeus para fazer um jejum, e eu tenho certeza que você lembra desse episódio, ali no capítulo 4 de Esther, capítulo 5, e ela diz aqui, olha, vai, ajunta a todos os judeus que se acharem em Suzã e jejuai por mim, e não comais, e nem bebais por 3 dias, nem de noite, nem de dia. E eu e as minhas servas também jejuaremos. Depois, olha que interessante, depois de quê? Depois dos 3 dias, noite e dia. Então aqui é a mesma interpretação de Mateus 12:40. Ali no caso da comparação de Jonas no ventre do grande peixe com Cristo ali no coração da terra. Então aqui Esther pede para que haja um jejum de todo o povo por 3 dias e 3 noites e depois disso ela fala que irá ter com o rei. Mas no capítulo 5, no verso 1, já diz o seguinte: ao terceiro dia, Esther se aprontou com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei. O texto continua. Então a gente percebe que não há aqui uma interpretação rígida da expressão 3 dias, nem de noite, nem de dia. Não precisou passar 72 horas para que Esther fosse até o rei, para se apresentar ali e fazer o pedido ao rei. Mas a Bíblia diz que ao terceiro dia Esther apareceu. Então, se nós interpretarmos de forma rígida também esse texto aqui, já que aqui fala que Esther iria depois de 3 dias e 3 noites, então Esther não poderia comparecer ao terceiro dia perante o rei. Mas a Bíblia deixa claro que Esther compareceu no terceiro dia. Então, não houve ali 72 horas completas para que Esther aparecesse ali perante o rei. Bom, vamos avançar. Agora vem a pergunta. A palavra de Deus nos ensina a contar até 3? Essa pergunta que é muito apropriada porque nós precisamos ter um assim diz o Senhor muito claro quando nós estudamos um assunto, quando nós estudamos uma doutrina. Então, por isso que surge essa pergunta. A palavra de Deus, ela nos ensina a contar até 3? Então vamos olhar aqui para Êxodo 19, verso 10 e 11, que diz assim, olha: disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas roupas, e estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Olha para essa tabelinha que eu fiz aqui, olha. Então, hoje e amanhã, tá aqui, ó, primeiro dia hoje, segundo dia amanhã e depois o terceiro dia. Era o dia em que o Senhor desceria diante dos olhos de todo o povo. Então, observe que a contagem de 3 dias aqui foi
hoje, amanhã e ao terceiro dia. Essa foi a sequência. Vamos para mais um texto. Olha o que diz aqui em Lucas 13:32. E aqui o próprio Cristo respondendo. Diz assim, olha. E respondeu-lhes, ide e dizei àquela raposa, eis que eu expulso demônios e efetuo curas hoje e amanhã, e no terceiro dia sou consumado. Percebeu a contagem? Mais uma vez a tabelinha aqui, olha. Hoje, primeiro dia, amanhã, segundo dia, e ao terceiro dia sou consumado. Então a contagem de Cristo aqui foi o que nós chamamos de uma contagem inclusiva. O dia que eu estou é o primeiro dia da contagem. Hoje, amanhã e ao terceiro dia. Foi assim que Jesus contou para que desse esse recado aqui a essa raposa, né, como ele chama aqui ali nesse momento. Bom, então nós vemos aqui mais uma vez que a palavra de Deus nos ensina a contar até 3, sim. Hoje, amanhã e o terceiro dia. Tá? Mais um texto. Atos 27, 14 a 19, diz assim, olha. E andando nós, agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Então, Paulo está contando aqui esse episódio, tá? Mas eu quero me atentar aqui à questão do e andando nós agitados e andando, hoje, presente, o verbo aqui é presente, e andando nós agitados, presente, hoje, por uma veemente tempestade, no dia seguinte, amanhã, certo? No dia seguinte, que é o segundo dia, aliviaram o navio, e aí a contagem mostra que ao terceiro dia, nós mesmos, com as nossas próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Então, uma contagem inclusiva, que inclui o dia em que a pessoa está. Muito bem. Então, dentro dessa contagem, caberia com tranquilidade a contagem de que Jesus morreu na sexta-feira, primeiro dia, o sábado, dia seguinte, foi o segundo dia, e o domingo, né, o primeiro dia da semana, né, que a Bíblia não traz essa expressão domingo, mas o primeiro dia da semana foi o terceiro dia. Então nós temos aqui uma primeira argumentação de que a primeira tese está correta, de que Cristo teria morrido na sexta-feira e não numa quarta-feira, porque a contagem que nós vimos ali é uma contagem que pode ser aplicada de forma incluindo o primeiro dia em que Jesus foi morto. Bom, vamos agora para mais uma argumentação. O dia da morte era o dia da preparação. Vamos ver aqui em Lucas 23, 53 a 56. Diz assim, olha. E havendo-o tirado, envolveu-o num lençol e pô-lo num sepulcro escavado numa penha, onde ninguém ainda havia sido posto. E era o dia da preparação e ia começar o sábado. E as mulheres que tinham vindo com ele da Galileia seguiram também e viram o sepulcro, e como foi posto o seu corpo. E voltando elas, prepararam especiarias e ungüentos, e no sábado repousaram conforme o mandamento. É um texto tão claro, que dispensaria, fora desse assunto, né, comentários. Mas ainda assim, alguns, ao tentar defender a tese de que Cristo teria morrido na quarta-feira, eles vão dizer aqui que este sábado, aqui, esse dia da preparação, era o dia da preparação para a Páscoa. E esse sábado aqui seria o primeiro dia dos pães asmos, que seria o dia 15, né, que é para o judeu, que era nas festas, né, judaicas, um Shabá, um dia de descanso, um feriado, um sábado. Então eles tentam argumentar nesse sentido, mas nós vamos mostrar que não tem essa possibilidade porque claramente aqui a sequência que mostra não fala nada em relação à Páscoa, mas sim que era o dia da preparação, ia começar o sábado do sétimo dia, e eles guardaram conforme o mandamento, está se referindo aqui aos mandamentos de Deus. Mas, vamos lá, vamos seguir aqui para isso ficar mais claro. Em Marcos capítulo 15, 42, mais uma vez vai usar a expressão e chegada a tarde, porquanto era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. Mais uma vez aqui falando da
da morte de Cristo, né, chama esse dia de o dia da preparação, onde Jesus havia morrido ali na véspera do sábado e estava agora uma preocupação ali para o sepultamento de Cristo, colocá-lo dentro do sepulcro. E a gente sabe da história, José de Arimateia, enfim. Mas o ponto aqui é que, mais uma vez, o dia da morte de Cristo é chamado de o dia da preparação, véspera do sábado. Olha que interessante. Mas vamos lá, vamos avançar. O texto de Mateus 27, 62, diz assim, olha: E no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, reuniram-se os príncipes dos sacerdotes e os fariseus em casa de Pilatos. E aqui a gente sabe que foi justamente aquele episódio em que os príncipes e sacerdotes, os fariseus ali, eles foram até Pilatos para pedir que Pilatos colocasse guarda ao sepulcro de Jesus. E aqui diz que o dia que eles foram lá era o sábado, o dia seguinte, que é o dia depois da preparação. E aí muitos argumentam assim, mas os fariseus, os príncipes dos sacerdotes, jamais iriam num sábado na casa de Pilatos fazer um pedido desse. Essa argumentação é tão frágil porque a gente sabe que os fariseus e os sacerdotes, eles estavam completamente ali dominados por Satanás. É por isso que eles crucificaram o Filho de Deus. Então, argumentar que eles eram fiéis na guarda do sábado e jamais tratariam dessas coisas no dia de sábado é dar uma santidade aos líderes judaicos que eles não tinham, né? A gente sabe, durante toda a vida de Jesus, eles perseguiram e planejaram a morte de Cristo. Então, essa argumentação é uma argumentação muito frágil, mas aqui diz claramente que após que, mais uma vez, confirma, né, que a morte de Cristo foi no dia da preparação, e no dia seguinte, os fariseus foram pedir para Pilatos guardar o sepulcro de Jesus. Muito bem. Agora, olha que coisa interessante. Nós vamos fazer aqui um comparativo nos livros de Mateus, Marcos e Lucas para nós olharmos que essa argumentação ela cai por terra quando nós olhamos a sequência dos eventos nos livros. Vamos começar aqui por Mateus. No capítulo 14 de Mateus, no verso 12, a informação que nós temos aqui ela é muito interessante, porque diz assim, olha: E no primeiro dia dos pães asmos, quando sacrificavam a Páscoa, disseram-lhe os discípulos: Aonde queres que vamos fazer os preparativos para comer a Páscoa? Então perceba aqui que no capítulo 14, antes da ceia que Jesus fez com os discípulos, a informação é que aquele dia era um dia de preparativos para comer a Páscoa, tá? Então, a informação aqui é muito clara, que eles iriam primeiro fazer o sacrifício, porque tinha chegado o primeiro dia dos pães asmos, né? Estava ali naquela transição do dia 14 para o dia 15, estava chegando isso, eles precisavam sacrificar o cordeiro no dia 14, porque eles tinham que comer o cordeiro, comer a Páscoa no pôr do sol ali do dia 15, já na parte escura. Então, os preparativos para a Páscoa foram feitos quando Jesus estava ali vivo ainda. E a sequência no capítulo 5 vai mostrar que depois disso, que aconteceu todo a noite da Páscoa, Jesus foi para o Getsemane, e ali Judas o traiu, né, beijando ele já no dia 15 da noite escura. E aí depois disso que vem o capítulo 15 de Marcos, dizendo que após a morte de Cristo, né, era o dia da preparação, a véspera do sábado. Então, a preparação para a Páscoa está no capítulo 14. Jesus ainda está ali andando com os discípulos e participou, inclusive, dessa festa. Nós vamos entender mais para frente o porquê que é tão importante Jesus ter participado dessa festa no dia da festa, tá? Bom, e aqui na sequência que vem o dia da preparação. Vamos ver mais um, olha só. Vamos ver agora em Lucas 22. A Bíblia diz assim, olha: Chegou, porém, o dia dos asmos, em que importava sacrificar a Páscoa, e mandou a Pedro e a João, dizendo: Ide, preparai-nos a Páscoa, para que a comamos. Então, mais uma vez, a Bíblia nos informa que chegou o dia dos asmos, e
importava sacrificar a Páscoa. Para quê? Para que houvesse uma preparação e para que eles pudessem comer a Páscoa no dia, ali no pôr do sol do dia 15. Muitos argumentam que Jesus aqui adiantou essa cerimônia para que ele pudesse participar com os discípulos. Mas a minha pergunta é a seguinte: aonde está escrito que Jesus adiantou essa festa? Porque ele queria participar com os discípulos antes, já que, segundo essa tese, Jesus teria morrido ali no momento da Páscoa, né? Que o cordeiro estava sendo sacrificado, Jesus estava morrendo lá. Aonde está escrito que Jesus adiantou essa festa? Você não vai encontrar em nenhum lugar na Bíblia dizendo que Jesus adiantou. Pelo contrário, você vai encontrar, como diz aqui em Lucas, chegou, porém, o dia. A informação é muito clara, como nós vimos em Marcos também. O dia chegou e aí Jesus foi e pediu aos discípulos que preparasse a Páscoa para que eles pudessem comer a Páscoa. Tá? E na sequência, nós lemos aqui Lucas 22, se atente a isso, versos 7 e 8. Lá em Lucas 23, no capítulo seguinte, que vai acontecer agora, depois de eles comerem a Páscoa, mais uma vez, Lucas narrar a ida dele para o Getsêmani, inclusive é Lucas que narra que ele suou grandes gotas de sangue, e aí Jesus é entregue nas mãos dos líderes judaicos, é levado para lá e para cá, e é condenado, e é crucificado, e é morto. Aí vai acontecer agora a informação de que este dia que ele é morto era o dia da preparação e ia começar o sábado. Então observa que a informação de que iria começar o sábado e que era o dia da preparação vem depois da informação de que eles prepararam a Páscoa, ou seja, a preparação da Páscoa foi no dia anterior à preparação para o sábado. Então, a sequência bíblica não deixa margem para se interpretar que essa preparação aqui, no capítulo 23, que ia começar o sábado, era a preparação da Páscoa, porque a Bíblia já informou que no dia anterior, era a preparação da Páscoa, e Jesus e os discípulos prepararam a Páscoa no dia 14 e comeram a Páscoa no pôr do sol ali, avançando para a noite do dia 15, conforme era a tradição, tá? Então, nós vemos aí em Marcos, vimos também em Lucas, e agora nós vamos olhar para o livro de Mateus. Mesma coisa, capítulo 26 de Mateus, verso 17. E no primeiro dia da festa dos pães asmos, chegaram os discípulos junto de Jesus, dizendo: onde queres que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então, observe que os discípulos em nenhum momento perguntaram assim: mas mestre, por que nós vamos adiantar aqui a preparação da Páscoa, já que a data é amanhã? Por que o Senhor está querendo adiantar isso? Não houve nenhum tipo de interrogação, a Bíblia não descreve nada, nenhuma possibilidade de que Jesus adiantou essa preparação. Não, simplesmente os discípulos chegaram junto a Jesus dizendo: onde queres, mestre, que façamos os preparativos para comeres a Páscoa? Então perceba que para os discípulos foi algo absolutamente normal. E aí, Mateus capítulo 26 narra essa preparação da Páscoa, o dia da preparação da Páscoa, e lá no capítulo 27, após toda a sequência que nós já vimos aqui, vai acontecer agora a informação de que e no dia seguinte, que é o dia depois da preparação, né, os fariseus, os líderes ali, os príncipes, os sacerdotes, vão até Pilatos. Então, o dia da preparação foi o dia anterior ao que os fariseus, os príncipes, foram procurar Pilatos para guardar ali o corpo de Cristo. Então, a morte de Cristo foi justamente no dia da preparação, mas não é a preparação da Páscoa, porque a Bíblia nos informa, Mateus, Marcos, Lucas nos informam que a preparação para a Páscoa foi anterior à preparação para o sábado. Então essa argumentação também cai por terra e fortalece mais uma vez que o dia da morte de Cristo foi o dia de sexta-feira, que é o dia tradicional da preparação para o sábado. Muito bem. Para coroar agora a questão da sexta-feira, o dia em que Cristo morreu,
nós vamos para Lucas capítulo 24. É muito interessante esse texto, porque ele vai trazer a história daqueles dois discípulos que estavam a caminho de Emaús. E a pergunta que eu vou fazer é bem simples. Será que os discípulos sabiam contar até 3? Bom, o capítulo 24, verso 1, já vai identificar em qual dia isso aconteceu. Diz assim, olha: "E no primeiro dia da semana, muito de madrugada, foram elas ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado, e algumas outras com elas." Bom, aqui está dizendo que aquelas mulheres foram ao sepulcro no primeiro dia da semana. As mulheres ali que prepararam as especiarias. Na narrativa sequencial do capítulo 24, vai entrar na história dos dois discípulos de Emaús, quando Cristo aparece junto a eles e começa ali um diálogo com aqueles dois discípulos. E aqueles dois discípulos não perceberam a princípio que era o mestre, que era Jesus. E o que vai acontecer? Eles vão perguntar se Jesus não sabia do que tinha acontecido, do que estava acontecendo ali em Jerusalém. E no verso 19, acompanhe comigo, Jesus pergunta para eles: Quais acontecimentos? E eles lhe disseram: as que dizem respeito a Jesus Nazareno, que foi homem profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo. E como os principais dos sacerdotes e os nossos príncipes o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. Então observe que eles estão dizendo que Jesus ali foi condenado, o Messias, né, foi condenado de morte e o crucificaram. E aí o texto continua: e nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Agora preste atenção para essa informação que os discípulos vão dar. Mas agora, sobre tudo isso, é já hoje o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Claramente aqui a palavra de Deus, através de Lucas, relatando essa conversa dos dois discípulos de Emaús com o Salvador, identificam o primeiro dia da semana como o terceiro dia da crucifixão de Cristo. Bom, se nós temos agora essa contagem, essa informação de que o primeiro dia da semana era já o terceiro dia após a morte de Cristo, basta nós fazermos uma contagem regressiva e nós vamos encontrar o dia da morte de Cristo. Vamos lá? Primeiro dia da semana era o terceiro dia da morte de Cristo. O dia anterior ao primeiro dia, obviamente, é o sábado. Então, se o primeiro dia da semana é o terceiro dia da morte de Cristo, o sábado é o segundo dia. E a sexta-feira é o primeiro dia, é o dia da morte de Cristo. Dentro daquela contagem inclusiva que nós vimos hoje, amanhã e o terceiro dia, conforme nós já vimos na Bíblia. Olha que interessante agora. Mesmo que as pessoas não queiram contar de forma inclusiva, como nós aprendemos aqui na Bíblia, e queiram fazer uma outra contagem, não teria como, com essa informação aqui, Jesus ter morrido numa quarta-feira. Por quê? Vamos lá de novo? Primeiro dia da semana é o terceiro dia da morte de Cristo. Obviamente, o sábado é o segundo dia da morte de Cristo. A sexta-feira seria o primeiro dia da morte de Cristo. Jesus teria que ter morrido no máximo na quinta-feira, para que a sexta-feira fosse uma contagem que não fosse inclusiva. Então Jesus teria morrido na quinta e a sexta seria o primeiro dia. Não teria como ser na quarta. Essa possibilidade não existe dentro da contagem bíblica em relação aos dias da morte de Cristo. Esse texto de Lucas 24, junto com tudo que nós mostramos até agora, é conclusivo. Jesus morreu na sexta-feira, na tarde da sexta-feira. Muito bem, vamos avançar então e agora vamos para a questão do dia, questão da data, né? O dia nós já vimos, a data da morte de Cristo. Foi 14 ou foi 15 do primeiro mês? Foi no dia 14 ou foi no dia 15 do primeiro mês a morte de Cristo? Aqueles que argumentam que foi no dia 14, a argumentação ela se baseia na questão de que Jesus teria que ter morrido como Cordeiro Pascal na mesma data que o Cordeiro
foi sacrificado lá em Israel. Nós sabemos que no dia 14, na tarde do dia 14, é que o cordeiro era sacrificado para que então ele fosse comido no dia 15, na noite do dia 15, no pôr do sol. Então muitos argumentam de que já que o cordeiro pascal foi sacrificado no dia 14 e era sempre sacrificado anualmente no dia 14, então Jesus teria que morrer naquele mesmo dia 14. Mas essa argumentação, ela se torna muito rasa, muito frágil, quando você entende que todas as festividades judaicas, especialmente as 7 festas judaicas, todas elas tinham sacrifício de cordeiro, que tipificavam também a Cristo. Então, necessariamente não é importante que a morte do cordeiro seja na mesma data, porque senão você vai ter que aplicar isso a todas as outras festividades. Se você trouxer uma importância para que essa morte seja no mesmo dia, na mesma data, entende? Então essa argumentação é muito frágil quando você entende a questão de que todas as festas tipificavam a Cristo e todas elas tinham sacrifício de cordeiro. Muito bem, agora vamos olhar para o dia 15, porque o Shabá em Israel não era dia 14, o feriado era o dia 15. O Shabá especial, o descanso, era o dia 15. Por que não era o dia 14, era o dia 15? É isso que nós precisamos entender. E aí você vai compreender o porquê de Cristo ter passado tudo que ele passou no dia 15. Tudo que ele passou no dia 15. Vamos olhar para Números, capítulo 33, verso 3. Diz assim, olha: partiram, pois, de Ramsés no primeiro mês, no dia 15 do primeiro mês. No dia seguinte da Páscoa, saíram os filhos de Israel por alta mão aos olhos de todos os egípcios. O que nós estamos vendo aqui relatado em Números 33, verso 3? O dia 15 é o dia da libertação do povo da escravidão do Egito. É o dia 15 e não o dia 14, que é o dia especial para Israel, que é o dia da libertação da escravidão. Trazendo agora para a questão espiritual, o dia 15 é o dia da libertação do povo do Israel espiritual da escravidão de quê? Apocalipse, capítulo 1, versos 5 e 6, vai nos dar a informação de que Cristo, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Queridos, meu irmão e minha irmã, é o dia 15 que é o dia da libertação. É por isso que o descanso, o feriado, Shabá, Israel não era o dia 14, era o dia 15. E como nós já vimos, Cristo ele comeu a Páscoa normalmente. Os discípulos prepararam o sacrifício, ele participou ali daquela Páscoa normalmente e ali instituiu, inclusive, naquela noite, a nova simbologia que é a ceia do Senhor. Mas é o dia 15 que é o dia especial, é o Shabá. E agora nós vamos olhar para fortalecer a questão do dia 15, a importância de nós entendermos que tudo que Cristo simbolizou ali foi no dia 15, porque esse que é o dia especial. Nós vamos começar lembrando do acontecido lá em Israel, na 10ª praga, lá no Egito, na 10ª praga, o que está relatado em Êxodo 12, 29, que diz assim, olha: e aconteceu à meia-noite que o Senhor feriu a todos os primogênitos na terra do Egito. Que data foi essa? Dia 15 de Nissan. O dia 15 do primeiro mês foi o dia em que todos os primogênitos foram feridos no Egito. E isso tem um paralelo com o primogênito de Deus que foi ferido em nosso lugar. Assim como o cordeiro que foi morto lá no Egito no dia 14. E pela fé, os israelitas, eles pegaram o sangue daquele cordeiro, passaram nos umbrais da porta, comeram aquele cordeiro no dia 15, representando que eles estavam aceitando a troca. Ao invés de os primogênitos deles morrerem, eles aceitaram que aquele cordeiro, que representava o primogênito de Deus, morresse no lugar
dos primogênitos de Israel. Essa foi a troca. E é por isso que Cristo, ele foi no dia 15, na noite do dia 15, ele foi ferido também. Mateus capítulo 26, verso 31, olha o que Jesus vai falar aqui. Então, Jesus lhes disse: todos vós esta noite vos escandalizareis em mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho dispersarão. Olha que interessante, Jesus aqui está citando Zacarias capítulo 13, verso 7, que diz assim: ó espada, desperta-te contra o meu pastor e contra o homem que é o meu companheiro, diz o Senhor dos Exércitos. Fere ao pastor, e espalhar-se-ão as ovelhas, mas volverei a minha mão sobre os pequenos. Essa profecia se cumpriu exatamente em Jesus, ali no Getsêmani, quando ele foi ferido. Isaías, no capítulo 53, ele vai dizer que Cristo é o ferido de Deus. Ele diz assim, olha, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas o interessante é que Zacarias capítulo 13, como nós vimos já, ele faz essa referência a Cristo como o pastor ferido, mas no capítulo 12 do mesmo Zacarias, ele vai falar que esse pastor é o unigênito e o primogênito de Deus. Vamos ler? Zacarias 12, verso 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Então, Cristo, o pastor que é ferido, ele também é o primogênito de Deus. Então, naquela noite, no Getsêmani, quando Jesus ali foi moído pelas nossas transgressões, foi ferido de Deus ali, ele estava sendo ali paralelamente lembrando a noite do dia 15 lá no Egito, quando os primogênitos de Israel foram libertados pelo sangue do primogênito de Deus, que era o Cordeiro Pascal. Lucas, ao descrever esse momento ali no Getsêmani, relata que Cristo suou grandes gotas de sangue. Eu queria que você entendesse que o sangue de Cristo, ele começou a ser derramado por mim e por você ali no Getsêmani. Quando ele derramou, suou grandes gotas de sangue, porque o meu pecado e o seu pecado estava sobre o Filho de Deus, sobre o pastor ferido ali no Getsêmani. É nesse momento, no dia 15, no dia da libertação, que começa o ciclo de verdadeira libertação do pecado. A libertação que o povo precisa, que o mundo precisa do pecado. E Cristo começa esse processo ali no Getsêmani, quando ele é o primogênito ferido. E nós somos os primogênitos que fomos libertos, conforme diz Hebreus 12, 23. A Universal Assembleia e a Igreja dos primogênitos que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Então, os salvos, os justos, aqueles que estão inscritos nos céus, também são chamados de primogênitos. Então, nós somos também os primogênitos que fomos libertos. É por isso que Cristo ali, no Getsêmani, ele faz um paralelo com a noite do Egito, noite do dia 15. Eu estou tentando mostrar para você aqui com clareza nas Escrituras que o dia 15 é o dia da libertação e não o dia 14. Todo o sofrimento de Cristo vai ser no Shabá, no dia da libertação de Israel. Muito bem, agora nós vamos avançar um pouco mais, depois de com clareza observar que o dia 15 é o dia da libertação, é o Shabá e não o dia 14. Por isso que Cristo no Getsêmani começa a derramar o seu sangue por nós e ele vai finalizar na tarde do dia 15, lá na cruz, quando na cruz ele é o maldito,
segundo Paulo, no livro de Gálatas. No Getsêmani, ele recebe os nossos pecados sobre si, soa sangue, as gotas são derramadas de sangue por nós, começa ali o processo, ele passa o dia todo em sofrimento e finaliza o seu derramamento de sangue na cruz do Calvário, quando ali ele dá a sua vida por nós. Muito bem, nós vamos agora passar para uma outra parte que tem a ver com Mateus 12:40 e a verdadeira interpretação desse texto. Vamos olhar para o texto, vai aparecer agora para você, que diz assim, olha: pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, ou do grande peixe, né, como diz algumas traduções, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no coração da terra, ou como algumas traduções dizem, no seio da terra. Bom, vamos olhar aqui então para esse texto e eu quero fazer duas perguntas. Tá? Jonas representa o Filho do Homem, nesse paralelo que Jesus faz, e o ventre do grande peixe representa o coração da terra. Duas perguntas para reflexão. Jonas, por acaso, ele passou 3 dias e 3 noites morto no ventre do grande peixe? Porque o que as pessoas fazem aqui é, já como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, aí eles aplicam aqui agora que Jesus passaria morto esses 3 dias e 3 noites. Mas Jonas não ficou morto no coração, no ventre do grande peixe. Jonas não ficou morto ali. Bom, segunda pergunta para reflexão. Em relação agora à expressão coração da terra. Aonde nas Escrituras mostra que coração da terra significa sepultura? Onde está escrito que a expressão coração da terra significa sepultura? Você não vai encontrar em nenhuma parte de Gênesis e Apocalipse. Então o que nós devemos fazer diante disso? Analisar o texto e observar se Cristo está ali usando uma simbologia. Vamos primeiro trazer aqui a expressão coração da terra, coração, né? Primeiro, para ver o que pode significar. O coração, naturalmente, pode ser entendido como um órgão do corpo onde bombeia o sangue. Será que é isso que Jesus está querendo dizer ali? Óbvio que não. Também pode ser usado o coração, né, como a sede dos afetos. A gente usa muito, né, a palavra coração para mostrar afeto, né, a sede ali dos afetos. É isso que Jesus está querendo dizer? Também não. E um terceiro significado que poderia ser dado à palavra coração é a parte mais próxima do centro da terra. Será que Jesus foi sepultado lá próximo do centro da terra, o coração da terra? Será que é esse o significado? Jesus nem enterrado foi, né? A gente sabe que existia ali um sepulcro, né? Uma espécie de caverna ali, onde eles tinham uma porta, uma abertura, onde colocavam o corpo lá dentro e se fechava com uma pedra, rolando uma pedra. Então não era algo que era enterrado, né, como se faz hoje. Então, sem dúvida, essa expressão coração, né, não é literal, é simbólica. Muito bem. E o que a Bíblia diz sobre a palavra terra? Vamos lá. Jeremias 22:29, quando a gente vê aqui a expressão ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Para quem que Deus está direcionando aqui a sua palavra? É óbvio que é os habitantes da terra. Isaías 1:2 também tem a expressão terra, como se estivesse recebendo a palavra de Deus. Olha o que ele diz assim, olha: ouvi, ó céus, e dá ouvidos tu, ó terra, porque o Senhor tem falado. Criei filhos e engrandeci-os, mas eles se rebelaram contra mim. Então aqui, a palavra terra está se referindo agora a pecadores, pessoas que estão se rebelando contra Deus. Então, nós podemos concluir com a Bíblia aqui que a palavra terra, de uma forma simbólica, ela pode ser entendida como os habitantes da terra, os pecadores. Olha que interessante. Vamos olhar para o texto agora e vamos pensar o seguinte. Vamos fazer uma analogia aqui, raciocinando o seguinte. O que aconteceu com Jonas no ventre do grande peixe que podemos comparar ao que aconteceu com Cristo? Vamos pensar agora. O que aconteceu lá com Jonas no ventre do grande peixe que nós podemos comparar com o que aconteceu com Cristo na noite do dia 15? A resposta é a seguinte: Jonas foi entregue por 3 dias e 3 noites ao poder do grande peixe, até ser vomitado na praia. Foi levado para onde o grande peixe quis. O grande peixe era um poder vivo que fez o que quis com Jonas.
Então imagina, quando Jonas foi engolido por aquele peixe, ele não teve mais nenhuma vontade própria no sentido de ir para onde quisesse. Agora ele estava na vontade do grande peixe, vamos dizer assim. Para onde o peixe nadava e ia, Jonas não tinha escolha. Ele ia também. Então ele foi conduzido por um grande poder vivo, que era aquele peixe. Era algo vivo. E o que nós podemos tirar aqui em relação a Cristo neste momento? Agora, olha que interessante. Quando Jesus, em Mateus 17, em Mateus 26, ele diz assim, olha, o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens. Mateus 26 agora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos pecadores. Olha que interessante. A palavra terra, nós vimos que simboliza também os homens da terra, os pecadores da terra. Então, a expressão que Jesus estaria 3 dias e 3 noites no coração da terra seria nas mãos dos homens, dos pecadores. Mas será que Jesus, de alguma forma, demonstrou esse ciclo que ele passaria de 3 dias e 3 noites nas mãos ali dos pecadores, sem ir para onde ele quisesse, mas ele voluntariamente se colocaria nessa situação? Quando nós olhamos para a história de Cristo ali após o Getsêmani, quando Judas ele sai ali daquela oração, ele começa a caminhar, encontra com aquela turba, onde Judas vem e beija ele, traindo a ele, e ele então é entregue nas mãos dos líderes judaicos. A gente sabe que as Escrituras passam agora a narrar que Cristo foi conduzido para Pilatos, para Herodes, para Caifás, e ele foi conduzido por aqueles homens, cuspiram nele, bateram nele, chicotearam ele. A partir deste momento, da noite do dia 15, que Cristo é colocado nas mãos dos pecadores. Vamos ver agora uma sequência muito interessante para que a gente possa entender o que Jesus quis dizer ali em Mateus 12, verso 40. Quando então começa a contagem dos 3 dias e 3 noites no coração da terra, conforme a comparação de Jesus ali em Mateus 12, verso 40. Nós vamos ler aqui 9 textos mostrando esse ciclo completo que é descrito pelo próprio Cristo. Mateus 16, 21. Preste atenção. Desde então, começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém, presta atenção agora, e sofrer muitas coisas dos anciãos, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ressuscitar ao 3º dia. Então, o ciclo começa com o sofrimento e termina com a ressurreição ao 3º dia. Vamos ver mais um texto? Jesus falando agora. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e ao 3º dia ressuscitará. Olha que interessante. Então, o será entregue começa o ciclo e o ressuscitará ao 3º dia termina esse ciclo de 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, nas mãos ali, no poder, sobre o poder dos homens pecadores. Mateus 20, verso 18 e 19. O Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e condená-lo-ão à morte, e o entregarão aos gentios para que dele escarneçam, e o açoitem, e crucifiquem, e ao 3º dia ressuscitará. Então, mais um texto em que mostra o mesmo ciclo, a entrega de Cristo nas mãos dos pecadores, escarnecendo dele, açoitando, crucificando, e termina com a ressurreição dele no 3º dia, que é o 1º dia da semana. Marcos 9, 31. O Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens e matá-lo-ão, e morto ele ressuscitará ao 3º dia. Marcos 10, 33. O Filho do Homem será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte, e o entregarão a gentios, e escarnecerão, e o açoitarão, e cuspirão nele, e o matarão, e ao 3º dia ressuscitará. Eu quero que você observe que em todos esses textos está sendo descrito justamente um ciclo da entrega de Cristo nas mãos dos pecadores até a ressurreição dele no 3º dia, que é o 1º dia da semana. Lucas 18,
32 e 33. Pois há de ser entregue aos gentios, e escarnecido, injuriado e cuspido, e havendo açoitado o matarão, e ao terceiro dia ressuscitará. Não é coincidência a descrição desse ciclo na vida de Cristo, porque durante todo esse processo, Cristo ficou sobre o poder das trevas, nas mãos dos pecadores. Ele fez isso voluntariamente por mim e por você. Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia ressuscite. Lucas 24, 7. Lucas 24, 20. E como os principais dos sacerdotes, os nossos príncipes, o entregaram à condenação de morte e o crucificaram. E nós esperávamos que fosse ele o que remisse Israel. Mas agora, sobre tudo isso, é já o terceiro dia desde que essas coisas aconteceram. Então, mais uma vez o ciclo. Lucas 24, 46. Assim convinha que o Cristo padecesse e ao terceiro dia ressuscitasse dentre os mortos. Então, nós estamos vendo claramente que a Bíblia descreve um ciclo. Esse ciclo começa no momento, olha para essa imagem que eu vou colocar agora para você, no momento em que Cristo é entregue nas mãos dos pecadores, dos líderes em que querem matá-lo. Isso aconteceu na noite do dia 15. E esse ciclo se dá até a manhã da ressurreição. Então a gente vê aqui, observa, se nós contarmos a noite do dia 15, a noite do dia 16 e a noite do dia 17, 3 noites. Se nós contarmos aqui a parte clara do dia 15, a parte clara do dia 16 e o início da parte clara do primeiro dia, nós vemos 3 dias. Então, 3 dias e 3 noites. É claro que não é aqui uma interpretação rígida de que tem que ser 72 horas. Não é isso. Como nós vimos, a contagem inclusiva nos ensina que uma parte do dia já é, em muitos casos, contado como um dia daquela contagem. Jesus morreu na sexta tarde, mas já foi contado como um dia ali, hoje. Então, da mesma forma, Jesus estava mostrando e ensinando aqui esse ciclo que ele passaria no coração da terra, nas mãos dos pecadores, nas mãos das trevas. E foi justamente o que ele fez. E ao terceiro dia, naquela manhãzinha do primeiro dia da semana, Cristo então vence a morte, vence o poder das trevas. E ele diz, quando ele sai daquele sepulcro, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Queridos, isso sim significa que, assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, Cristo passou 3 dias e 3 noites no coração da terra. Esse é o verdadeiro significado de Mateus 12, verso 40. Não tem outra interpretação coerente que nós possamos encontrar nesse texto. Essa interpretação de que seria 72 horas em que Jesus passaria no sepulcro não tem base nas Escrituras, conforme nós vimos aqui em vários ângulos. E para finalizar, existem outras provas incontestáveis que não dá para nós analisarmos mais profundamente, mas eu quero finalizar só mostrando rapidamente para você, para que você possa, nos seus estudos pessoais, pesquisar e aprofundar mais sobre esse assunto, para que a sua fé esteja muito bem fundamentada na verdade. E a dica que eu quero dar aqui para você é a festa das primícias, que acontecia no primeiro dia da semana após a Páscoa. Após o dia 14, o primeiro dia da semana que viesse, era a festa das primícias. E Cristo tinha que ressuscitar nas primícias, na festa das primícias. Por quê? Paulo diz em 1 Coríntios 15, 20, mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Repare que Paulo está ligando a ressurreição de Cristo à festa das primícias. Então, as primícias não é no sábado à tarde, não é no finalzinho do sábado, é no primeiro dia da semana. É a festa das primícias. E Paulo faz essa ligação claramente aqui. E agora, pela primeira vez, usando aqui os testemunhos, para você que é adventista, o desejado de todas as nações deixa isso muito claro.
Cristo ressurgiu dos mortos como as primícias dos que dormem. Era representado pelo molho movido, e sua ressurreição teria lugar no próprio dia em que o mesmo devia ser apresentado perante o Senhor. Então, claramente, ela diz que a ressurreição de Cristo teve lugar no próprio dia em que esse molho era movido, em que ele era apresentado perante o Senhor. Então, a festa das primícias é mais uma evidência que Jesus ressuscitou no primeiro dia da semana e não no finalzinho do sábado, conforme a tese que nós vimos, né? Defende que ele morreu na tarde da quarta-feira e ressuscitou no finalzinho da tarde do sábado e não teria ressuscitado no primeiro dia. Essa teoria não tem nenhuma base e pior do que isso, né? Ela joga por terra várias verdades e várias simbologias da morte e da ressurreição de Cristo. Outra prova incontestável é a questão da entrada triunfal que Jesus fez em Jerusalém. A gente precisa, para entender isso aqui, e eu não vou estudar profundamente aqui, eu só vou dar uma dica para você aprofundar, é que na festa de Israel, conforme diz lá em Êxodo 12, verso 3, o cordeiro que ia ser morto no dia 14 ia ser comido no dia 15, ele tinha que ser separado no dia 10. Olha só o que diz em Êxodo 12, 3. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Então, no dia 10, esse cordeiro era separado para que ele fosse então morto na tarde do dia 14 e comido na noite do dia 15, ali ao pôr do sol. E o que isso simboliza em relação a Cristo? Olha que interessante. O desejado de todas as nações, na página 569 e 571, vai fazer uma ligação agora da entrada de Jesus ali em Jerusalém, a entrada triunfal de Jesus ali em Jerusalém. E a gente poderia abordar aqui vários aspectos dessa entrada para você entender como que Deus chamou atenção para essa entrada e o porquê. Porque agora nós sabemos que Cristo é o Cordeiro Pascal. Ele então, olha o que ele vai dizer aqui no desejado. Foi no primeiro dia da semana que Jesus fez sua entrada triunfal em Jerusalém. Enquanto o povo estava reunido em Jerusalém para a celebração da Páscoa, ele, o Cordeiro de Deus, representado pelos sacrifícios simbólicos, voluntariamente se pôs de parte como oblação. Olha que interessante. Ali, Jesus estava sendo separado para o sacrifício. A entrada triunfal em Jerusalém aconteceu no primeiro dia da semana anterior à morte de Cristo. Olha que interessante. E a Bíblia nos diz que este dia era o dia 10 do primeiro mês. O dia 10 do primeiro mês. Então, se o cordeiro era separado no dia 10, o dia 10 era o primeiro dia da semana daquele ano em que Jesus foi separado ali na entrada triunfal de Jerusalém. Então nós podemos agora olhar para esse gráfico aqui e identificar justamente o dia da morte de Cristo. Olha que interessante. Se o dia 10 era o primeiro dia, olha só, o dia 11 era o segundo dia. Vamos chamar a nossa linguagem aqui, nosso calendário, a segunda-feira. O dia 12 era a terça-feira. O dia 13 era a quarta-feira. O dia 14 era a quinta-feira. Mais uma vez, aqui a gente mostra que a teoria de que Jesus morreu no dia 14, na quarta-feira, não tem base também. Por quê? Porque na contagem que nós acabamos de fazer, sendo o dia 10, que o cordeiro era separado, sendo esse dia 10 ter caído ali no primeiro dia da semana, onde Jesus entrou em Jerusalém de forma triunfal, sendo separado para o sacrifício, o dia 14 não cai na quarta-feira. O dia 14 cai na quinta-feira. Mais uma vez, a teoria é derrubada de que a quarta-feira foi dia 14. O dia 14 caiu na quinta-feira. E, obviamente, como nós já vimos aqui em todo estudo, o sacrifício de Cristo foi no dia 15, no dia da libertação do pecado,
no dia em que Cristo realmente fez aqui no Getsêmani, na parte escura. Ele derramou o seu sangue por nós, sendo moído por nós ali, ferido de Deus, e às 3 horas da tarde, aqui, ele deu a sua vida na cruz do Calvário por nós. Passou o sábado inteiro descansando, o sábado da redenção ele descansou, e no primeiro dia da semana ele então ressuscitou. Que Deus possa te abençoar, que Deus possa te iluminar, que o Espírito de Cristo possa estar em seu coração, trazendo toda a verdade para que você possa estar alicerçado com uma base muito clara, muito profunda e inequívoca do dia e da data da morte de Cristo. Pois isto faz parte do fundamento da nossa fé. E certamente, ninguém e nenhum engano conseguirá mudar essa doutrina clara nas Escrituras para que nós possamos ter realmente um fundamento sólido e não cairmos nos enganos dos últimos dias. Que Deus te ilumine e te abençoe.